A nossa convidada de hoje está sempre um passo à frente do futuro. Ela é autora do livro Inbound PR, Como Sincronizar Negócios Rumo à Maturidade no Digital. Com apenas 16 anos, ela já começou na área dos negócios com uma mini empresa Junior Achievement. Ela é Relações Públicas, ela já morou em vários países, já trabalhou em grandes empresas e hoje ela é CEO da Otimifica. Ela é especialista em reputação algorítmica e generativa. Ela é a Ariane Feijó. Obrigada pelo convite. Um prazerzão estar aqui contigo. Prazer é nosso receber. E aqui, essa palavra é super difícil. O que Só é palavras isso? difíceis, eu gosto de palavras difíceis. Sim, Na já verdade, percebi. eu gosto de simplificar as coisas difíceis. Exatamente. Esse é o meu hobby. Para a pessoa levar um susto e depois ela pensar, olha como é isso aí. Entendi. Isso aí, gosto. Então, explica pra gente o que é reputação algorítmica generativa. E generativa, né? Engraçado, porque assim, a reputação ela se compõe de camadas, né? Eu estudo reputação desde sempre, minha formação é em relações públicas. E na verdade, reputação algorítmica e generativa é aquilo que as máquinas entendem sobre uma marca ou sobre uma pessoa, um produto, um serviço, antes mesmo das pessoas terem uma opinião sobre isso. Então, a gente vem de uma evolução, né? Reputação, todo mundo percebe, sabe o que é. Reputação tem boa reputação, má reputação, preciso melhorar a reputação, construir reputação, isso aí é ok. E até aqui, especialmente nessa era de IA, a gente achava que essa reputação ela dominava tudo. Mas nos meus estudos com empresas, com clientes, e eu adoro, estou sempre estudando, eu cheguei à conclusão, e até uma evolução desse livro, que existem várias camadas para a gente conseguir medir e construir reputação. Então a gente começa nessa que eu estou chamando de reputação social, que é essa reputação que a gente conhece. Depois a gente tem a reputação digital, que é quando surgiram as redes sociais e tal, né? Só que a reputação digital, ela não veio sozinha. Ela veio também com uma reputação que a gente chama de algorítmica ou indexada, que é a forma como os algoritmos nos leem no digital, né? E também, junto com essas duas, a digital e a algorítmica, veio uma reputação cibernética. Começaram a acontecer as crises, a gente começou a perder informação, né? Enfim, eu brinco sempre que a privacidade morreu no dia que se criou o primeiro antivírus, porque é realmente isso, né? Mas, de toda forma, existem muitas camadas que normalmente é um problema da área de tecnologia, aí dá uma crise, quem é que vai resolver? O pessoal de comunicação. É verdade, né? é sempre assim. Tá lá. Só que a gente não entende essa linguagem, a gente precisa começar a entender. E a reputação generativa, que não é a última dessa sequência, porque vem mais coisas aí pela frente, mas vamos parar por aqui, hoje já tem bastante palavra difícil, ela é a reputação das IAs, digamos assim, né? O que faz a gente ser citado nas IAs. E ela é uma reputação, de todas, é a mais desafiadora, porque se a gente não tem essas outras camadas construídas, dificilmente a gente é citado pelas IAs. Por sorte, a gente poderá ser citado aqui ou ali. Mas ela é uma camada... Tanto que tem muita gente falando... o pessoal adora matar os conceitos. Agora não existe mais isso, não existe mais aquilo. Isso é uma grande bobagem. Eu odeio isso no mundo do marketing. Mas, assim, tem gente, inclusive, dizendo que não existe mais SEO, agora é tudo PR. Né? Não é. Porque a TV não matou o rádio, que não matou o jornal, que não matou o cartaz. Continua existindo cartaz outdoor lá na rua. E isso é lá de 1650 que começou. Né? Então, assim, eu não acredito nessa... Vamos matar um para... Não. É construir em camadas. E essa cultura de mata um para criar o outro é o que faz com que as marcas não consigam, muitas vezes, até sobreviver a outras eras. E a gente está numa fase de transformação profunda e brutal. Realmente, a gente vai ver muita coisa desaparecer e mudar de forma, né? E a reputação algorítmica e generativa, elas vêm para nos acordar. E vamos lá, vamos construir de fato, ou vamos fomentar aquilo que a gente já tem construído, né? Ou pegar a reputação que a gente tem numa camada aqui social e levar para dentro dos algoritmos, entender como é que a gente conversa com as IAs, enfim, é por aí. Sim, um complementa o outro. E até, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que cresceu na internet, nas redes sociais, que não era famoso, e hoje em dia um anônimo pode se tornar famoso, grande, nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a televisão começou a chamar... Eles, ainda é bom para eles estarem, por exemplo, na televisão, que é arcaica. Claro. Não, é que é a mídia de escassez hoje em dia, né? Sim. A gente tem cada vez menos espaço em rádio, TV e jornal. Então, estar lá
ainda traz uma reputação que é diferente daquela de ser um super influenciador, ser milhões de seguidores. Sabe que ontem da noite eu fiz um experimento, vou te contar. Vai entrar no meu LinkedIn nas próximas horas. Eu sou super fã da Madonna, né? Sou doida pela Madonna, já tô esperando abrir os ingressos e tal. Só que eu tirei a fã de lado e coloquei a profissional de marketing de reputação algorítmica, porque como eu tô lançando esse novo conceito, eu tô a tentar aplicar em tudo que eu vejo no mercado. E aí eu disse assim, nossa, que interessante, né? O Guy Ozzari, que é o produtor, o manager lá da Madonna, postou que ela estava no número 1 no iTunes ontem em vários países do mundo, 34 países, uma coisa assim. Por causa do Coachella, deve ser. Porque ela fez o lançamento de uma música dela nesse evento, né? E aí eu disse, nossa, que interessante. Como será que tá a reputação algorítmica e generativa da Madonna? Aí eu fui para a ferramenta que a gente usa para ver isso. 0. Nossa. Aí eu disse assim, não, mas não é possível. Aí eu peguei e fui tava no ChatGPT 0, só no IA Overview do Google aparecia, o que é normal. Porque muita gente acha que porque tá na capa do jornal, ou porque teve a vida inteira um nome famoso, que está, não, eu não preciso me preocupar. Não, você que precisa se preocupar. Porque a maneira como essa marca era lida até aqui não é a mesma. Tanto que a gente não fala mais nem de marca em IA, a gente fala de entidade. Uma entidade é uma marca, é o site, é o tudo, que envolve, é tudo aquilo ali, né? E aí eu fui e disse, bom, se no ChatGPT diz que não tem, essa ferramenta ela não consegue ler a Anthropic, né, o Claude. E o Claude é o favorito do momento. Nesse momento, semana que vem, talvez quando sair o podcast, já não seja mais, né? Fui pro Claude e perguntei, quem é a cantora pop mais famosa? Ele não trouxe a Madonna. Não trouxe a Madonna. Ele trouxe a Taylor, ele trouxe várias, inclusive a Sabrina Carpenter. Que cantou com ela. O que, sabendo quem é a Madonna não dá ponto sem nó, e obviamente ela foi numa artista que tivesse protagonismo, mas que não fosse a Taylor Swift, porque a gente tá falando, né? Uma vez eu entrevistei o Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, e aí a gente falou muito sobre isso, por que ele não... Ele trouxe o assunto, né, de como é que começou e tal, e por que a Madonna nunca ia tocar no Rock in Rio. Porque a Madonna por si só é um acontecimento. E ela tem essa consciência de marca também, né? Então eu achei super interessante. Mas assim, o que me trouxe de aprendizado tudo isso? Um monte de coisa, né? Mas o primeiro deles é que comunidade é maior do que IA. Porque o fato da Madonna ter uma comunidade forte, mesmo ela não estando nas IAs, que talvez alguns vão dizer assim, mas isso nem é relevante para uma artista do porte dela. Eu acho que isso é relevante para todo mundo, até para Madonna. Porque isso vai pautar como a memória vai ficar nas próximas gerações, né? De toda forma, o fato dela ter uma comunidade forte fez com que ela fosse em primeiro lugar no iTunes. E a música dela está sendo ouvida por toda a gente no mundo inteiro. E certamente o álbum vai ser um sucesso e tal. E ela não veio... Isso é uma outra consciência que eu acho que é importante dessa era de algoritmos e IA. E que eu acho que os creators nos trazem muito isso, que eu não estou aqui para ser melhor do que a Taylor Swift. Eu sou outra coisa. Agora, essa outra coisa que eu sou tem muita personalidade. Eu não vou copiar o jeito de falar e tal, que tá tudo ficando meio pasteurizado, né? E isso é o que tá errado. Agora, quem sabe fazer marketing não vai pasteurizar a comunicação. E não é, eu não posso usar IA, não posso. Não, eu tenho que usar IA em tudo, em todas as coisas que forem possíveis. Tudo que eu puder operacionalizar, que me tire o trabalho braçal, para que eu possa me dedicar para a estratégia, melhor. E não tem esse papo também de, eu não preciso mais contratar fulano ou beltrano, porque... E não tô aqui protegendo o mercado, tá? Quando eu criei a Otimifica, eu sabia que o modelo de agência estava falido. Eu não acredito, eu já tive agência. Aquele modelo de agência operacional, que não pensa, que é corinho do cliente, que o cliente está delargando a criatividade, eu não acredito nisso, né? Então, assim, não é proteger o mercado, mas não é assim também que as coisas acontecem. Quem estuda marketing há muitos anos, né? Quando a gente contata, eu estou sempre em contato com a universidade, cara, não tem IA que substitua o pensamento crítico. É uma outra forma de inteligência. É a primeira forma de inteligência fora do nosso corpo que a gente está tendo que lidar. Porque até aqui era inteligência cognitiva, emocional, cultural. E agora a gente tem uma inteligência artificial. E aí é muito difícil. Parece assim, não, este corpo estranho. Não. Traz para perto, né? Mas a inteligência artificial, essa questão da reputação... eu lembro que quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, que foi Inteligência Artificial no Marketing, foi em 2019. 2019 eu apresentei em 2020. Legal. As empresas que eu entrevistei, a grande maioria, elas usavam a IA para pesquisar a reputação das empresas na internet, nas redes sociais, em tudo.
porque eles até usavam para poder escolher quem seria o garoto propaganda, como aquela empresa se comunicar. Então, você vê que, já que você falou de usar a inteligência artificial, já era usada há muito tempo já por essa Google já questão. tem há décadas, Deep Learning, AI, Sim. tudo isso aí a gente já estuda há mumuitos anos. Mas ela não estava acessível. Não estava. Hoje em dia muita gente fala da inteligência artificial, mas já era usada muito antes para isso também, para reputação. Com certeza. Ela não era bem usada. Na verdade, assim, a gente usava para ler, né, os sinais de saúde, de marca, de menções positivas ou negativas, mas realmente era uma forma muito instrumental, né? E tinha aquela crença de que a gente precisava de um super sistema. Uma vez eu assisti uma palestra que eu achei super interessante de um data scientist, e acho que eu até comentei contigo isso, que ele disse assim, quando perguntaram, tá, mas qual é essa ferramenta poderosa que tu usa para analisar dados? E ele disse, Excel. Porque assim, a gente não precisa de um super sistema mega robusto, que é uma coisa que muitas empresas estão indo agora. Ah, não, tenho que criar a minha IA. Cara, não tem que criar a tua IA. Às vezes não precisa. Tem muita gente agora que quer criar IA, mas ainda não tem nenhum problema. Não, exato. Já tá querendo criar porque precisa ter IA. E assim, o grande ponto é que quem acha que já entendeu muito é porque tá... Não entendeu? Porque quem entende acha que tá atrasado. A gente tá numa fase realmente de desenvolvimento, né? E tem que ir com muita calma. Eu, quando criei o método Inbound PR, a minha ideia era muito criar algo que fosse a prova de tecnologia. Sim. Porque eu trabalho com tecnologia desde o meu primeiro estágio. Trabalhei com hardware, tive que entender como é que os conectores funcionam dentro do computador, porque estava lá ajudando um cara, um super engenheiro, a dar entrevista para a imprensa, né? E eu precisava entender aquilo. Então, assim, eu fui realmente nas camadas profundas. O Google, eu estudei as patentes do Google. Eu não fui estudar como é que é a técnica para fazer, não. Eu conheço umas 4 ou 5 patentes de core e salteado. Porque eu vi que se eu tivesse trabalhando no conteúdo, na forma, no que a comunicação fazia, eu não ia conseguir realmente gerar influência. E isso tem a ver com essa questão da reputação. A reputação até aqui, ela era vista muito como algo externo, instrumental, e não é. Não é. A gente hoje tem um novo stakeholder, que é a IA. Porque a IA está ali te interpretando também. Né? Então, assim, eu acho que essa questão de tudo que está acontecendo hoje no marketing, essa questão, como é que eu sou a prova de tecnologia, né? Tu tem que ter a tua base muito sólida. Muito sólida. Os teus relacionamentos... Porque a reputação é uma coisa que se constrói. Muita gente acha que a reputação é uma coisa que ganha. Surge. É uma coisa que se constrói. Ou que nem agora tá a época de eleição no Brasil, né? Eu tô trabalhando com um político, tu pode me ajudar a tirar essa... Tem muitas matérias negativas sobre ele. Meu bem, esquece, não vai... E mesmo que eu apague, existem camadas abaixo da camada que tu enxerga, e isso pode voltar à tona, né? Sim. Então... E você falou essa questão de que hoje em dia todo mundo quer ser mencionado na IA para ter reputação, a moda agora é essa. Mas, para grandes empresas, elas têm contratam a tua empresa, fazem o SEO, fazem tudo. Mas para o prestador de serviço, uma pessoa pequena, para ela aparecer ali na busca, o que ela deve fazer? Boa. Assim, ó, eu sintetizei 3 camadas, que vale para empresa de qualquer porte. Para uma empresa pequena pode ser um pouco mais difícil no início, porque normalmente uma empresa menor começa mais pelas redes sociais, é mais acessível, parece mais barato, porque a gente está ali de graça, né? Fazer um site, estruturar a demanda. Mas basicamente são 3 camadas. Primeiro, eu preciso de uma tecnologia adequada para eu conseguir aparecer. Então, a tecnologia não é a tecnologia da rede social. A gente não otimiza uma rede social. A gente otimiza um site, a gente cria um conteúdo otimizado e tudo isso faz... Se a estrutura é como uma casa. Um blog. Exatamente. Se eu tenho uma casa com uma arquitetura ou com uma engenharia mal feita, minha casa vai dar problema, vai ter rachadura, pode até cair daqui a pouco. Com o site é a mesma coisa. As pessoas precisam entender site como a casa própria na internet. Isso nada vai mudar. Porque ali a gente coloca o que quiser. Ali não tem prazo de validade, ali não tem algoritmo, mídia que vai acabar. Claro, eu tenho que fazer com que essa minha casa é como um plano diretor. Ela tem que estar alinhada à estrutura da cidade, né? Então, eu organizar a tecnologia para ser encontrada é eu seguir o plano diretor. Por exemplo, Paris. Paris é uma cidade lindíssima. Por quê? Porque ela segue estritamente um plano diretor. Então, a gente percebe isso quando tá lá, né? Mesmo quem já viu pela internet só, percebe que é um lugar diferente. Paris não é Paris por acaso, né? Então, assim, temos que seguir o plano diretor. Seguir o plano diretor é o quê? Ter uma tecnologia adequada para aparecer. O segundo pilar é a narrativa. A narrativa, a maneira como a marca alinha tudo aquilo que ela fala, não só dentro do site, mas nas suas redes, na internet,
ajuda muito ela a ser encontrada. Tem uma ferramenta, tem algumas ferramentas hoje que são muito importantes para aparecer nas IAs. Uma delas é o Google Meu Negócio. Isso vale para empresas que têm espaço físico ou não têm espaço físico. O Google, inclusive, adequou essa tecnologia, que estava lá, acho que até meio esquecido. Só que como a IA indexa tudo, o Google Meu Negócio, ele ajuda muito. Eu tenho casos de clientes locais que têm redes de negócio e tal, e é impressionante. O Google Meu Negócio está trazendo mais clientes novos do que o próprio Instagram, outras redes sociais. Então, assim, é um caminho interessante. E o terceiro pilar é a autoridade. A autoridade é o que nos faz permanecer. O que é a autoridade? Como é que a gente constrói a autoridade? Eu preciso falar sobre o meu negócio, falar sobre a minha história, relembrar isso de tempos em tempos, estar num podcast, deixar sinais ao longo da minha trajetória positivos em relação à minha narrativa. Quando eu amarro essas três coisas, é impossível eu não aparecer, eu não ser citado. E isso vai valer para sempre, porque é a lógica da comunicação. Emissor, mensagem, receptor, ruído. Exatamente, aquilo lá dos primórdios. Laço na veia, não vai mudar. Então, isso casa muito com essa questão do método, porque caminhar rumo à maturidade digital é entender o básico, é voltar às bases. Não tem erro. Não tem erro se a gente faz isso. E entender, eu não vou conseguir fugir a uma tecnologia, não sou eu individualmente que vou fazer o foguete da tecnologia da ré, porque ele não dá, ele só vai para frente, né? E não adianta, são camadas, as coisas vão se somando, né? Sim, e a questão que eu acho também é você ter coerência em todas essas falas no que você vai falar. Porque muita gente tem um site que diz uma coisa e você entra na rede social. E também as pessoas querem falar tudo ao mesmo tempo. Elas querem mostrar todas as qualidades dela, falarem tudo ao mesmo tempo. Elas precisam selecionar ali as mensagens para ela se fortalecer naquela mensagem e repetir sempre. Isso aí. E eu acho que um ponto muito importante aqui, não é pagando. Não se compra atenção. Exatamente. Não se compra, a gente não pode comprar a atenção das pessoas. E ainda mais com essa quantidade de ruído que tem hoje, tem que estar focado com a quem eu estou atendendo. Que problemas eu resolvo, né? Parar também de ficar cavocando na dor, tem que falar, tem que trazer a dor, porque a dor... Não, a pessoa às vezes que está sentindo a dor, ela não está pronta para comprar. Quem vai estar pronto para comprar é alguém que já sentiu a dor e está no nível seguinte. Como é que eu comunico isso, né? Como é que eu me torno encontrável a partir disso, né? Então, é complexo, mas não é difícil. Sim, não adianta se esconder, exatamente. A pessoa quer que o negócio cresça, mas ela não quer fazer nada disso. E outra coisa que eu acho que também é muito importante, especialmente falando em pequenas e médias empresas, eu sempre digo assim, ó, eu nunca vou ser especialista no negócio do meu cliente, a menos que ele tenha um negócio de marketing também, e tem clientes que são da área de marketing e comunicação, e é maravilhoso. Só que ainda assim, mesmo na nossa área de marketing de comunicação, é tão multifacetada que eu não tenho como ter todo o conhecimento que tu tem de jornalismo, tu não vai ter todo o conhecimento que eu tenho. Então, assim, a gente precisa ser muito cardume e não polvo, né? Não querer ficar abraçando todas as coisas. Então, assim, se a pessoa se especializar no seu negócio, entender quais são os pontos que estão ali impactando o seu cliente, é isso que faz o negócio, é foco no cliente, cada vez mais. É um termo que até parece meio desatualizado, né? A experiência do cliente, customer experience, foco no cliente. Só que é isso que faz a diferença. É isso. É por isso que a Madonna virou top 1 no iTunes, mesmo sem ter IA citando ela. Ok, ela tem uma visibilidade global, mas não importa, é a mesma lógica. Sim, com certeza. E agora, sobre IA, a gente usa milhões de ferramentas, mas as próprias ferramentas, você disse até das redes sociais que elas não são nossas, porque elas também vivem brigando entre si, então elas mudam, aí o Mark resolve lançar um negócio novo, aí a outra, que nem aconteceu com o Snapchat, que deu uma sumida quando surgiu o Stories no Instagram, e a mesma coisa tem acontecido com as IAs, tem aquelas guerras das IAs, cada uma quer ganhar. E a gente, lá os meros mortais, ficamos perdidos, porque a gente começa a usar, tem que usar aí daqui a pouco a gente muda para outro. E como lidar com isso, assim, para garantir a segurança do seu trabalho? Bom, eu acho que o Bauman já falou muito bem uns anos atrás, né, que a realidade é líquida. Eu acho que ela já é gasosa, na verdade, já não é nem líquida mais. A primeira coisa, assim, como eu falei, né, eu não acredito em privacidade. Eu acho que a privacidade morreu quando surgiu o primeiro antivírus. Não que maldade, criaram um antivírus. Não, é uma proteção importante. Mas, assim, mais importante do que... Claro, eu não vou expor os dados dos meus clientes e tal, mas eu preciso ser o meu próprio laboratório, meu próprio
tubo de ensaio de IA. Então, eu preciso usar, né? Eu preciso usar. Eu tenho que me, né, certificar de que eu uso a segurança equivalente ao tamanho do meu cliente. Então, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com a Nestlé, a gente contratou uma estrutura de segurança de dados do Google, que a gente usa toda a suíte do Google, que era mais poderosa do que o iFood, que também era meu cliente na época, tinha. Ou seja, não tinha dado que vazasse dali, porque se vazasse, eu acho que eu ia ter umas 3 gerações de dívida para tentar resolver o problema. Então, assim, eu não preciso desse mesmo nível, dessas mesmas camadas de segurança para uma empresa pequena ou média. Claro, hoje, por exemplo, estava aqui antes de entrar, estava ali resolvendo uma crise. Um e-mail de um cliente que, por alguma razão, algo aconteceu ali, que a gente não sabe se foi no servidor ou se foi alguém de má fé, deu um vazamento de informação ali, ficamos preocupadíssimos, já resolvemos, porque tínhamos toda, né, a segurança, a estrutura. Então, assim, é importante a gente tratar tudo que é nosso como nosso patrimônio na internet. É muito comum eu entrar em empresas de vários portes e os caras não saberem qual é os dados de acesso ao servidor, qual é se o site tem backup ou não tem, coisas que são realmente muito básicas, né? Então, assim, a analogia que eu uso é o seguinte: imagina que eu sou arquiteta que fui lá, né, fiz o projeto da tua casa e tal, e aí cada vez que tu quer entrar na casa, tu tem que me chamar para abrir a porta, porque só eu tenho a chave. Essa coisa de quem constrói o site tem a chave. Eu entendo por que muitos clientes não têm acesso aos dados do seu site ou não podem mexer em tudo, porque não sabem. E aí vão desfazer um trabalho que foi feito, às vezes querem se meter a fazer as coisas, e aí acaba prejudicando o trabalho do outro. Então, assim, respeitar o espaço do outro, mas saber, assim, olha, se eu precisar, ou se eu quiser mudar de fornecedor, ou se eu não estiver me sentindo confortável com quem está me atendendo, eu tenho que ter todas as minhas credenciais de acesso, sim. Né? Isso tem que estar claro e tal. Então, eu penso que é muito por aí, assim, acho que a grande questão da segurança é a gente ter clareza da tecnologia. Mas eu não sou dessa área, eu não entendo isso. Não é. Mas entender minimamente quais são, né, as tuas chaves de cada porta da casa. Eu também não sei, por exemplo, fazer uma instalação elétrica na minha casa. Né? Mas eu tenho acesso lá. Eu não vou ficar mexendo nas coisas, porque eu vou chamar alguém que saiba fazer isso. Sim. Mas eu sei que se eu quiser, eu posso ligar e desligar, eu posso trocar o fornecedor de energia elétrica, né? Então, acho que a analogia da casa, Rê, é a melhor analogia para a gente trabalhar no digital, sabe? É isso, é a minha casa, eu tenho que ter informação, eu tenho que saber, eu posso não saber lidar na luz, mas eu sei que ali é a luz e não a água. Sim. É mais ou menos isso, sabe? Não acontece muito mesmo. Eu vejo até pelo meu marido, que trabalha com dados também. Às vezes entra em contato, tem que resolver uma questão do cliente, e o cliente teve um outro fornecedor que fez tal coisa e não tem acesso, não tem a senha. A primeira coisa que a gente faz então, é ter o inventário disso. O profissional que é ele, que não tem nada a ver com o outro, não consegue. Mas eu acho que muita gente também acho que faz de má fé, porque quer segurar eu acho, aquele que não cliente. É a analogia Uber versus táxi, entendeu? Não adianta. Uber vai chegar. Não tem jeito. Exatamente. Sabe? E assim, eu entendo, assim como tem muita gente que diz que o WordPress é inseguro se tu não faz uma manutenção, mas o cliente não quer pagar pela manutenção. Então, vamos explicar para o cliente. Uma das lições maiores que eu aprendi na minha carreira é que a gente precisa educar as pessoas sobre a comunicação e não apenas executar ou criar a estratégia da comunicação. Nós precisamos ensinar os clientes a comunicação. E isso dá muito trabalho. Mas é assim. É porque o cliente nem todo mundo acha que entende tudo de comunicação, de marketing, todos acham que são especialistas. E aí, às vezes, a pessoa fala uma coisa que, para mim, às vezes o cliente quer que eu faça um vídeo, uma coisa que eu sei que não tem nada a ver, eu vou e explico. Hoje em dia, bem menos, assim, os meus clientes hoje em dia são mais educados. Mas lá no início, falavam umas coisas, eu falo, não, isso não vai funcionar, mas é porque eu vi que fulano fez. E esse eu vi que fulano fez é o novo copiar o texto da IA. É o que está acontecendo, fica tudo igual. Então, fica tudo igual. Então, assim, se tu quer, eu acho que eu adoraria que a mentalidade das pessoas, dos clientes, mudassem para assim, eu quero algo diferente, mas não diferente nos meus termos, né? Diferente dentro de uma lógica, porque também já aconteceu de chegar um diferente que diz assim, meu Deus, como assim, né? A ideia até é boa, é criativa, mas tem ali um território que a gente precisa circular, porque senão as pessoas se perdem. Hoje elas estão conectadas contigo, elas chegam até ti por causa de um determinado assunto, amanhã ou depois
depois tu muda o foco, a pessoa não vai conseguir te acompanhar, né? Tudo muito dinâmico. E eu acho que a reputação em tempos de IA vai ser muito nisso do diferencial da pessoa ali, da pessoa construir uma reputação, isso aí, porque a IA vai fazer todos ficarem iguais. E quem vai se destacar é quem souber comunicar, tiver uma mensagem, souber mostrar o seu diferencial. É marca, né? O que a gente chama de marca ou de branding. Então, assim, isso faz toda a diferença. Só que a IA também não lê branding. Ela também não lê marca. Então, a gente precisa traduzir isso na forma de conteúdos, na forma de ferramentas, de plataformas que a gente usa. Agora, eu não acho que não é nem não usar nada e também não é usar tudo, é fluir entre as ferramentas. A questão, você falou, a IA não lê branding. A Madonna tem um branding, uma marca super forte. E a IA não leu. Pra mim, eu vou te dizer, eu podia escrever um livro em cima disso. Eu adorei esse exemplo. Sim. Porque realmente eu fiquei assim, caramba, como pode? É que é tudo que a gente fala. Eu canso de abordar empresas também no LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn. Acho que é uma rede espetacular para B2B, para empresas que vendem para empresas e tal. E já aconteceu. De dizer, olha, eu reparei que a tua reputação algorítmica, já é um termo complicado, né? Não tá muito legal. Posso te mandar essa análise e tal? Só faltou dizer, tá louca, né? Olha aqui. Aí me manda a capa do valor econômico. Eu disse, não, eu entendi. Mas não é isso. Não é só isso, entendeu? Não, e às vezes eles acham que o público entende, percebe ele de uma forma e é completamente diferente. E assim, eu também reparo que tem muita empresa que está tentando ali se agarrar ao que pode, né? E para essas empresas, para quem é colega da nossa área, eu também digo, calma. Vai ficar tudo bem. Não vai, ninguém vai morrer, o dinheiro não vai acabar amanhã. Vão surgir outras formas. Como também falaste. Acabou o MSN, veio lá sei lá, o Messenger, a gente tá no WhatsApp. E às vezes a gente nem sente. Na IA a gente vai sentir um pouco mais, porque assim, a gente tinha internet, né? E aí tudo acontecia ali na internet. Só que aí surgiu um substrato, que é a IA, que também é uma mídia, que também é um stakeholder. Então, ela meio que dominou todo o nosso lado. É uma questão da gente aprender a caminhar, né? Aprender a caminhar com esses novos sapatos, porque é isso que está acontecendo. Só que são sapatos que nos dão um manto da invisibilidade, nos dão superpoderes. E como é que você acha que vai ser essa caminhada aí para você? Quais são as tendências? Boa, você que é especialista em... Eu acho que assim, a gente vai deixar de falar só para pessoas e vai entender que a gente precisa ser compreendido pelos sistemas. Para mim, essa é a grande mudança. O que não significa que a gente vai parar de falar com as pessoas, mas a gente vai ter os sistemas como mais um ente ali que a gente tem que lidar. Né? Para mim, esse é a grande quebra de paradigma. E isso vai ser muito difícil porque a gente se habituou tanto. Olha a quantidade de coisas, né, que a gente... não tá fácil os tempos para nossa geração, que é para essas gerações que estão vivendo. Porque primeiro toda a tecnologia, internet, aí daqui a pouco, quando a gente achou que estava tudo bem, todo mundo lá vivendo a sua vida, não, trabalho remoto, olha que maravilha, nômade digital, pandemia. Quebra com todo mundo, né? Aí volta, não, agora trabalhar remoto Aí, não, agora as grandes empresas viram que estava gerando um problema imobiliário no mundo, agora tem que voltar para o escritório. Não, agora é o evento presencial, porque ficou todo mundo afastado. Todo mundo cansado. Aí agora todo mundo faz evento presencial. Mas eu acho que o evento presencial ele é um sinal dos tempos de IA, porque a gente vai precisar cada vez mais dessa conexão. Não existe. Tem clientes, há muitos anos que o meu método é Inbound PR, o PR é a base da minha atuação enquanto consultora e tal, né, de olhar para todas essas frentes dentro do marketing, me aprofundar em algumas, mas muito mais essa visão macro, né, que eu sinto que é o que faltava. Eu sentia falta disso. Quando eu falei que eu tinha agência e que eu vi que não funcionava mais, eu disse, cara, eu tenho uma visão macro. O PR, ele é uma área de gestão da comunicação orgânica, né, essa que flui independente de publicidade e tal. E eu vi que eu precisava começar a ajudar os meus clientes, que eu trabalhava com a questão da geração de demanda, como é que eu atraio as pessoas com o perfil que eu quero e tal, através de redes de relacionamento. Então, eu fui resgatar o meu networking de 20, 30 anos e comecei a ajudar os meus clientes a fechar negócio, não eu lá como comercial, mas eu como a pessoa que indicava, que conectava, que recomendava, né? Botando muitas vezes até a minha rede de relacionamento. Isso começou com um cliente, foi muito legal, porque eles fecharam um contrato global com a Visa, que nem eu acreditei. E é o tipo de coisa que não é Mastercard, mas não tem preço. Não tem preço, né? Só que veio depois 3 ou 4 clientes que foi exatamente a mesma coisa. Então, não tem IA que substitua a tua rede de relacionamento. Porque a IA é aquele seu diferencial. Afinal de contas, quem está por trás ali da IA são pessoas, e pessoas compram de pessoas. Então, eu acho que é um sinal os encontros presenciais, os eventos ao vivo. É a prova de que, por mais que a gente se digitalize, se automatize, se robotize,
Nós somos seres Seres sociais. sociais. Não tem jeito. E ali no feeling, no tete a tete, como Então, a gente assim, diz que a gente não vai temer sentir. a IA, não deixar de usar a IA, porque ela vai tomar o meu lugar. Ao contrário, acho que o ponto é aprofundar nisso, mas conectar com as pessoas. Eu acho que esse é o futuro do marketing, é a reconexão. Eu não sei em que momento a gente parou de se dizer, uma comunicação mais humanizada, mas, gente, em que momento que a comunicação desumanizou? Então tá, se desumanizou, é a era da comunicação humanizada, é a era da tecnologia extrema, e nós não chegamos lá no auge, ainda vamos chegar, mas também é a era da humanização, da conexão, da comunicação, da troca, né? Mesmo na imprensa, quem, né, tem aí trabalho de assessoria e tal, vários jornalistas, eu conversei com vários agora há pouco tempo lá no Brasil também, e aqui em Portugal também, e as pessoas me dizem, olha, a gente vive tanta fake news que se eu recebo um release, ou se eu recebo uma conexão, um contato de um assessor que eu nunca ouvi falar na minha vida antes, olha, é provável que ele vai penar um pouquinho para conseguir que eu publique alguma coisa. Porque já era assim quando eu trabalhava com assessoria, trabalhei com assessoria até 2016. A gente tinha que criar um relacionamento. Não tem, é relacionamento. Sempre relacionamento. Foi. Então, assim, agora é o PR. Não, meu amor. Sempre foi. Só que agora a tecnologia está exigindo. E os melhores assessores de imprensa eram os que sabiam se relacionar e. É isso aí. É isso aí. Então, é isso. Acho que esse é o futuro. Sim. E você falou de vendas aí. Outro dia você me disse que você já tem a Otimifica há 10 anos, já empreende há muito tempo, mas você só se viu como boa vendedora, empreendedora há cerca de 2 anos. Parece ridículo. Porque, assim, para você, o que é? O que é uma boa vendedora que te deu esse clique? Então, um bom vendedor é aquele que sabe construir bons relacionamentos, né? Que sabe estabelecer conversas significativas. E eu, na verdade, eu sempre fazia isso. Só que eu não lia isso como venda. E, na verdade, até a minha empresa, vários clientes já me pediram, me ajuda com o comercial e tal. Eu disse, não, eu não tenho formação nisso. A minha área não é vendas, é outra complexidade. E, de fato, é outra complexidade. Não é a minha frente. Eu gosto de trabalhar no passo anterior, que é o passo do... Como eu digo, o marketing, enquanto o comercial ele está olhando para o retrovisor, o marketing ele está olhando lá para frente, para o farol alto, né? E às vezes é difícil, porque essa comunicação entre marketing e vendas, ela tem muitas resistências, ela tem até alguns boicotes em empresas maiores, então a gente vê umas coisas bem complicadas. Mas a verdade é que tudo passa por construir relacionamento. Então eu pensava, não, eu sou RP, eu não sou vendedora. Não, eu sou uma excelente vendedora. Só que eu também tinha aquele preconceito na minha cabeça de que o vendedor é o chato, nós todos o que temos, incomoda, né? é o que tá ali insistindo. E em alguns passos até vai ser. Agora, vamos combinar, né? Se esses influenciadores no Instagram não são todos vendedores que estão o tempo inteiro ali nos passando coisas com argumentos diferentes e a gente está comprando, o que eles estão construindo? É um relacionamento mais distante no digital, mas na vida real é a mesma coisa, né? Então, essa foi a minha lição, mas eu realmente não me via como vendedora e também não achava que eu não podia ser CEO porque eu não tinha o patrimônio lá do cara da Tesla. Eu achava assim, não, eu vou ser CEO quando eu for um Michael Dell da vida, fulano da vida, que eu já trago as pessoas com quem eu trabalhei, né? E não é nada disso. Não, CEO, você também me disse que se você não tivesse filhos, talvez você estaria maior, mas é aquilo, CEO comanda a própria vida também, o próprio crescimento. Mas eu acho que até a maternidade me tornou uma melhor CEO, uma melhor empresária, uma melhor empreendedora, ainda mais, assim, consistente com os meus valores, porque eu fiz uma opção de sair do mercado, né? Não foi uma coisa assim, eu vou deixar o mercado de trabalho. Não, eu podia estar trabalhando, meus colegas estão nas empresas que eu trabalhei há 20 e tantos anos, ou em outras empresas, né? Mas eu via que o que eu queria construir era algo novo. Eu realmente criei algo novo. Eu criei uma conexão entre marketing, comunicação, vendas e tecnologia que nunca ninguém tinha feito. E isso é muito legal, porque te permite testar novas coisas, aprender novas coisas, né? Então é isso, assim. Mas eu não me reconhecia, eu dizia que não era. Não, e dá pra ver como você tem orgulho do seu trabalho, que você adora falar. Amo meu trabalho. A gente poderia ficar aqui por horas. Horas. Acho até que eu já falei demais. Então, olha, foi maravilhoso. Mas agora me conta como as pessoas podem te encontrar para poder saber mais ainda sobre esse universo. Boa. Bom, o canal onde eu mais posto hoje em dia é o LinkedIn, então é só procurar Ariane Feijola no LinkedIn. O site do Otimifica,
utimifica.com.br. A gente também tá no Instagram com @inboundpr, que é a nossa arroba. Eu também tenho Instagram, mas eu trabalho mais forte lá no LinkedIn, onde eu coloco muito conteúdo. Tudo isso, todas essas viagens, o conteúdo da Madonna, tá tudo lá. Então é o melhor lugar para me encontrar e pegar as noções mais atuais. Tem muito conteúdo no blog da Utimifica também, a gente tem muito material, a gente está fazendo umas mudanças agora, vai ter algumas coisas bem interessantes, então vale a pena seguir lá. Bom, então olha, muito obrigada, foi ótimo. Um brinde aqui, então olha, sigam a Ariane, sigam Renata Parreira P, reta.marketing digital para vocês verem os próximos episódios e assinem aqui o canal, porque ainda tem muito bate-papo bom por aí.